A Bíblia é a palavra de Deus. Palestra de Neville Goddard realizada em 30 de março de 1965. O assunto desta noite é: a Bíblia é a palavra de Deus. E somos avisados para não mudá-la, não acrescentar nada a ela, não tirar nada dela, apenas deixá-la como está. Com o tempo, ela provará que é para nossa instrução. Então abrimos a Bíblia. Digamos que caiu no 4º capítulo de 2 Coríntios, e você e eu lemos estas palavras. Sempre carregando no corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Versículo 10. Enquanto estamos sentados aqui esta noite e enquanto estou aqui esta noite, estamos carregando sempre em nossos corpos a morte de Jesus, e a razão por trás de tudo isso é que também podemos carregar a vida de Jesus em nossos corpos para que tudo isso seja manifestado em nós. Bem, lemos isso e nos perguntamos: do que se trata tudo isso? Então, a morte de Jesus deve ser um ato criativo e que vamos compartilhar essa criatividade com ele. Então Blake faz a declaração: a menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Então, na verdade, estamos carregando em nossos corpos a morte de Jesus, e o propósito por trás de tudo isso é que ele despertará em nós e compartilharemos com ele a vida de Jesus. Bem, vamos olhar para isso com outros olhos esta noite. Eu digo que Jesus Cristo é um ser totalmente sobrenatural. Tudo o que foi dito sobre ele, tudo o que foi escrito sobre ele, tudo o que ele supostamente disse, tudo o que ele supostamente experimentou, tudo é experimentado sobrenaturalmente. Seu nascimento, sua ressurreição, sua morte, sua descoberta de si mesmo como Deus Pai, sua ascensão ao céu, o selo do Espírito Santo sobre ele, sua caminhada sobre as águas, sua alimentação de milhares, a cura de inúmeras pessoas de todos os tipos de doenças, os cegos, os coxos, os mirrados, tudo o que foi registrado sobre ele é experimentado sobrenaturalmente, mas experimentado nestes corpos onde carregamos sua morte. Então, sempre nestes corpos carregamos a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também possa ser manifestada nestes corpos. Você e eu nascemos normalmente neste mundo, nascidos de pais normais, onde um homem conheceu uma mulher, e o resultado foi uma criança, e você é essa criança, crescida agora para a masculinidade, feminilidade. É assim que a história começa. E aqui, em nós, esse ser normal, é um ser que é um ser sobrenatural. Agora, a Bíblia lança alguma luz sobre isso? O enredo da semente de toda a Bíblia é Gênesis, e Gênesis começa: no princípio Deus. E termina em um caixão no Egito. Então Deus está em um caixão. Eu sou esse caixão? Pois, se estou carregando em meu corpo a morte de Jesus, devo ser aquele caixão falado em Gênesis. Agora, somos informados de que é um sarcófago, é um caixão de calcário que supostamente consome a carne e a transforma em pó. Então Deus é colocado neste caixão que o consome e o transforma em pó. E o grande milagre. Ainda que transformado em pó, ele ressuscitará e eu com ele, que sou o caixão em que ele está enterrado. Agora, vamos voltar para o 6º capítulo de João, que quase podemos dar um nome a ele e chamá-lo de capítulo da sessão. Pois neste capítulo eles não conseguiam entendê-lo, e somos informados de que os discípulos o deixaram, para nunca mais andarem com ele, e apenas os 12 permaneceram. Ele disse a eles: vocês também iriam? Pedro se tornou o porta-voz e Pedro disse: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Versículo 67. Que progressão! Nós cremos. Isso foi simplesmente uma aventura na fé. A história mais fantástica do mundo foi contada e eles acreditaram, e acreditando, depois de um tempo eles passaram a saber por experiência, não mais fé. A fé foi transformada em conhecimento, conhecimento baseado em algo que era sólido, fatos sólidos de experiência pessoal. Eles sabiam e sabiam então que ele era o Santo de Deus. Mas quem é ele? Se ele está enterrado em mim, eu tenho que encontrá-lo em mim. Ele tem que se levantar em mim e se levantar como meu próprio ser, e eu me conheço como o Santo de Deus, não pode ser outro.
Pois, se sempre carrego em meu corpo a morte de Jesus, e faço isso com um propósito, para que a vida de Jesus também se manifeste em meu corpo, bem, então, ele tem que despertar em mim tudo o que ele predisse. Embora parecesse a coisa mais impossível neste mundo, devo saber por experiência própria. Então, me tornei um daqueles que acreditaram. Espero que todos aqui se tornem um daqueles que acreditaram. É a história mais impossível do mundo. A história é esta em essência. É o propósito de Deus se dar a você, individualmente, como se não houvesse outro no mundo, apenas Deus e você. Acredite nisso e esta história mais impossível não só se torna crível, mas possível. E é preciso o Filho para revelar a você como realmente é. Agora, tudo o que é contado nesta história é verdade, mas não é como é ensinado nos púlpitos do mundo. É verdade sobrenaturalmente. Agora, não está registrado em nossos evangelhos em ordem cronológica. Alguns estudiosos acreditam que talvez os pergaminhos antes de serem copiados tenham sido deslocados, ou caídos e reunidos, e quem os copiou não os corrigiu, e os copiou como foram apresentados, porque eles não estão na mesma ordem cronológica nos 4 evangelhos. Mas posso lhe dar a ordem cronológica se for a mesma ordem cronológica para todos nós, e não vejo por que não deveria ser. Porque uma criança se formando no útero da mulher, não sou biólogo, não sou cientista, não sei nada sobre o crescimento do embrião, mas ouso dizer que segue um padrão idêntico. As mãos vêm antes dos pés? Não sei. Os pés vêm antes das mãos? Não sei. Eles se juntam? Quais porções aparecem? Tenho certeza de que nossos cientistas ao longo dos anos estudando esse crescimento do embrião saberiam se vissem exatamente em que momento dos 9 meses ele está. Eles deveriam saber. Se eu desse a eles, digamos, o crescimento mensal ou o crescimento de 5 meses ou o crescimento de 7 meses, eles deveriam saber, olhando para isso, o quão longe está naquele processo de 9 meses. Eles deveriam saber. Agora, se essa coisa é o crescimento de Cristo em mim, pois estou carregando sua morte em mim para que eu possa ter manifestado em meu corpo sua vida, bem, essas coisas que acontecem nas Escrituras conforme são registradas, elas devem ter um padrão definido, de modo que certas coisas devem vir primeiro e outras coisas devem seguir. Mas eu posso lhe dizer, neste 6º capítulo, se você não comer meu corpo e beber meu sangue, você não tem vida em você, mas se você comer meu corpo e beber meu sangue você tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6 versículo 53. Bem, se ele está enterrado em mim e eu sou o caixão de calcário falado nas Escrituras que consome a carne, eu devo comer sua carne que está enterrada em mim. Eu sou o seu caixão. À medida que eu absorvo e me banqueteio em suas ideias e me banqueteio no próprio ser, então ele se torna vivo em mim. Este é o grande mistério, o significado da vida através da morte. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele permanece só, mas se morrer, ele produz muito fruto. O mistério da vida através da morte. João 12 versículo 24. Então sua morte não foi uma automutilação intencional, mas um ato criativo do qual eu compartilho. Ele se enterrou em mim e eu sou o caixão de calcário que o consome. À medida que o consumo e o transformo em pó, esse poder infinito surge em mim. E eu sou ele. E nós nos elevamos juntos. Agora, neste 6º capítulo, ele conta a história de alimentar 5.000, ele disse. Faça com que todos se sentem. Ele conta a história de andar sobre as águas, ele disse. Não tenham medo, sou eu. Bem, cronologicamente falando, posso dizer quando isso aconteceu no meu caso, pois em 1948 eu andei sobre as águas, mas foi um ato sobrenatural. Eu não tinha conhecimento disso. Fui a uma festa e, estranhamente, era uma festa dada por um juiz muito proeminente de Nova York em East Hampton, Long Island. Nessa festa, uma multidão enorme veio, ele estava apresentando, ele não deveria ter feito isso porque já havia sido apresentado, muitos anos antes, mas ele estava apresentando o rum Bacardi. Ele tinha um enorme buffet e tudo era, naturalmente, por conta do juiz, e então, tivemos uma noite deliciosa, e eu fui para casa. E naquela noite,
dormindo na casa do meu amigo, porque eu era um hóspede por 5 dias na casa do meu amigo, que agora se foi deste nível. Naquela noite eu me vi na água. Não estava congelado. Água como a água da sua banheira. E de repente do nada surgiu um ganso enorme do tamanho de um cisne, mas não era um cisne, era um ganso. Eu tirei do nada uma corrente de prata muito, muito fina e deslizei sobre sua cabeça, e segurei a corrente. Este ganso decolou e se tornou meu poder e me puxou por toda essa área fabulosa de água. Eu não o guiei, eu simplesmente permaneci parado perfeitamente imóvel enquanto essa coisa me movia por toda a água, e eu estou perfeitamente imóvel e na superfície da água. Então aqui, eu sei que o ato é um ato sobrenatural. Agora, o que é a corrente de prata? Se você ler o 3º capítulo do Cântico dos Cânticos, quando Salomão fez para si esta maravilhosa configuração, esta carruagem, e ele usou prata e ele usou ouro e ele usou púrpura. Prata em toda a linguagem do simbolismo é simplesmente conhecimento. Então, nesta declaração no 6º capítulo de João, nós cremos e viemos a conhecer. Então essa foi a noite de conhecer a verdade desta declaração de andar sobre as águas. Aqui, eu peguei isso e deslizei sobre a cabeça de um ganso e o ganso no simbolismo é o símbolo do Espírito Santo, é isso que o ganso é. Então aqui, eu sei por experiência que tudo o que é dito aqui é sobrenatural. Em 1945, 2 anos antes, vindo pelo Mar do Caribe, eu me senti erguido e aqui uma multidão infinita. Bem, a Bíblia me diz 5.000. Parecia maior do que isso para mim, mas diremos 5.000. Mas eles estavam todos sentados, assim como a Bíblia me diz, eles estavam sentados. Agora, eu parti pão e peixe para dar a eles? Não, eu não fiz nada. Mas você é informado nas Escrituras que ele os alimentou até se fartarem, e então pegou 12 cestos depois que ele os alimentou até se fartarem. Como eu alimentaria os cegos, os coxos, os mudos, os surdos, como eu faria? Que tipo de comida eu colocaria diante deles que realmente os satisfaria? Bem, lemos agora o capítulo 35 do livro de Isaías. E então os cegos e os que não têm olhos verão, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará de alegria. Versículo 5. Que comida eu daria ao cego senão para banquetear-se com a visão, que ele nunca viu tão perfeitamente em sua vida? Que comida eu daria ao surdo senão para destampar seus ouvidos para que ele possa ouvir sons além do sonho mais louco do homem? O que eu daria ao coxo senão para deixá-lo saltar como o servo? E então, eu os alimento a todos com tudo o que eles querem. Eles não vêm a uma mesa onde todos se alimentam da mesma comida, eles se alimentam do desejo de seus corações, e se alimentam até se fartarem, para que não haja desejo insatisfeito de frustrar o crente. Quando eu passo, todos são aperfeiçoados, e este coro celestial canta: Está consumado. E como você sabe? Leia as Escrituras e veja se ele está se tornando vivo dentro de você. Bem, se ele se tornar vivo dentro de você, e ele se tornará, pois ele não pode falhar, todas as coisas ditas sobre Jesus Cristo você começa a experimentar. Mas você não sai e se gaba disso, e pega um cego neste nível e lhe dá olhos, e pega um homem neste nível e faz algo com ele. Não pense que essas coisas acontecem. Os cegos estão lá. Pois quando cheguei àquela cena, havia cegos, havia surdos, havia pessoas que não tinham braços, pessoas que não tinham pés. Eles eram completamente, eu diria, da escória do mundo. E enquanto eu caminhava, todos que não podiam ver viram, e aqueles que não podiam ouvir, eles ouviram, e aqueles que não podiam andar, eles pularam. Mas quando eu cheguei, eles estavam todos estavam sentados como dito nas Escrituras, faça todos se sentarem. Enquanto eu caminhava, todos foram aperfeiçoados. Então eu sei a verdade do que estou falando. Ele é um ser sobrenatural, e todas as coisas ditas sobre ele são vivenciadas de forma sobrenatural. Não aqui. Então eles lhe disseram: Você não é Jesus, o filho de José, e seu pai e sua mãe nós conhecemos? Como você diz que desceu do céu?
João 6 versículo 42. Parecia uma coisa tão estúpida, que você de todas as pessoas em nossa vizinhança onde nós o conhecemos desde o momento em que você nasceu. Eles não conheciam as Escrituras. Eles não sabiam que no corpo de cada criança nascida de mulher que Jesus Cristo está sepultado. Que Deus está realmente em cada criança nascida de mulher. Eles não sabiam que neste eles conheciam tão bem, eles conheciam bem o pai, eles conheciam bem a mãe, eles conheciam os irmãos, eles nomearam os 4 irmãos e falam de irmãs, pelo menos no plural, e não sabiam que, como um homem anda na face desta terra, de repente, aquilo que foi reduzido nele a pó ao longo de um período de tempo, do qual eles estavam totalmente inconscientes, pois ele não começou no ventre de uma mulher alguns anos antes. Eles pensavam que ele começou, eles conheciam aquela vestimenta, mas eles não conheciam a alma daquele homem, que teve experiências que remontam no tempo além do sonho mais louco do homem. E de repente algo está acontecendo nele, e ele está contando o que está acontecendo nele. E sendo um bom estudante das Escrituras, ele volta para as Escrituras antigas e mostra a eles onde foi predito que essas coisas aconteceriam. Eles riram dele, porque esse não é o tipo de Messias que eles estavam procurando. Eles estavam procurando por alguma coisa estranha que saísse do espaço e simplesmente conquistasse o inimigo de Israel, e se tornasse um rei terreno. Ele disse: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que a carne para nada aproveita. O Espírito vivifica. 1 Coríntios 15 versículo 50. Ele está falando apenas de algo que está ganhando vida no homem que é um ser eterno para todo o sempre, um ser poderoso. E ele se levanta exatamente como a serpente que Moisés levantou naquela vara dele, uma serpente flamejante. Você deveria se surpreender ao olhar no espelho e ver o homem, e então pensar que algo diferente do que você vê refletido naquele espelho vai sair de você? Você ficaria perturbado ao saber que seu rosto será humano, suas mãos humanas, seus pés humanos, mas não será aquele corpo? Se você olhar para uma lagarta, você poderia prever o fruto que é uma borboleta? A borboleta tem algum sentimento em relação à lagarta que era seu útero? Era seu túmulo e seu útero, e sai uma borboleta pintada de uma lagarta. Bem, aqui estão essas formas, e essas formas estão dando à luz aquilo que está enterrado dentro delas. Aquilo que foi enterrado dentro delas, como dito nas Escrituras, é uma serpente de fogo. O próprio ser que caiu é o ser que se levantará, a serpente de fogo. E você se levanta exatamente como uma serpente. Então aqui, eu não sei se a ordem cronológica é necessária ou não. Eu só sei por experiência própria essas coisas que eu experimentei, e portanto eu sei que a história é verdadeira. Pois eu sei que ninguém vai até o lago aqui e anda sobre as águas. Eu sei que ninguém de repente se torna uma serpente e sobe em uma pequena vara como essa. E ainda assim, tudo o que é dito nas Escrituras é verdade, pois pertence a um mundo completamente diferente. Você é um ser que não é da Terra. Você não se move tão lentamente quanto nós nos movemos, e o movimento mais rápido conhecido pelo homem com seus foguetes seria como um caracol comparado a isso. Pois lá você é completamente diferente, um ser onde tudo está sujeito ao seu poder criativo. Então o poder criativo enterrado em você que o mundo chora e chama de tragédia, uma tragédia horrível que ele foi crucificado e não foi uma tragédia de forma alguma. Nós compartilhamos sua criatividade em sua morte. Foi um ato deliberado para estender seu poder de criação, e ele tomou sobre si a forma de homem e se tornou obediente até a morte, e morte na cruz do homem. Filipenses 2 versículo 7. Então esta é a história. Eu devo dar à luz a Cristo, você deve dar à luz a Cristo, pois ele morre em mim. Eu devo dar à luz. Existe alguma passagem bíblica para isso? O 3º capítulo, o versículo 16 de Gálatas, lá você lê a história da promessa feita a Abraão, e essa promessa era que ele daria à luz. E Paulo notou muito habilmente quando leu essa passagem em Gênesis que era singular, não plural, e ele chamou nossa atenção para o fato de que a palavra é descendência e não descendentes, referindo-se a muitos, mas a sua descendência que é Cristo, essas são as palavras. Então ele está se dirigindo a você, ele está se dirigindo a mim. A promessa é feita a você, a promessa é feita a mim,
que eu devo dar à luz essa descendência que é Cristo. E posso lhe dizer, quando você o dá à luz não é outro, é você mesmo. Ele se entregou tão completamente a você que não há mais dois de vocês. Ele derrubou o muro de separação entre vocês, e agora há apenas um, e você é ele. Efésios 2h14. Então o propósito de Deus está completo, de entregar-se a você tão completamente que realmente não há nem dois de vocês, você e Deus, apenas você. Bem, como eu saberia? Somente seu filho pode provar o quão verdadeira é. Como eu disse antes, é preciso que o filho me revele o quão verdadeira é essa promessa. Então, de repente, seu filho vem diante de mim e me chama de pai. Olho nos olhos de um ser que pensei ter morrido há milhares de anos. Essa escritura me diz que ele é o único filho de Deus, e seu nome é Davi. Salmo 2, 7. Quando olho em seu rosto e ele me chama de pai, sei que ele sempre foi meu filho. Então, naquele ato, Deus revelou que ele me deu a si mesmo, pois ele me deu seu filho como meu filho. Então aqui, quando você ler a escritura daqui em diante, que ninguém lhe diga que Jesus Cristo é outro senão aquele que se tornou você. Ele se tornou você e você é seu túmulo, você é seu caixão, neste corpo ele é crucificado. E você o comerá, coma a minha carne e beba meu sangue, você o comerá e o transformará em pó. Desse pó ele se levantará dentro de você como você. Então tudo o que foi dito sobre ele na história dos evangelhos você experimentará, e você experimentará cada um sobrenaturalmente. Você volta e se pergunta: como pode ser isso, que eu andei sobre as águas? Sim, eu andei. Que eu andei por todo lugar. Sim, eu andei. Que eu poderia alimentar 5.000 pessoas e alimentá-las com tal comida mágica que os cegos receberiam a visão, e os surdos ouviriam, e os coxos pulariam de alegria, e aqueles que eram mudos cantariam louvores. Sim, eu fiz isso. E então eu sei que tipo de festa ele deu. Ele não pegou 5 pequenos pães e 2 peixes neste nível e alimentou 5.000. Apesar de nossas inumeráveis dezenas de milhares de ministros que tentariam de alguma forma justificar isso não poderia satisfazer os cegos, não poderia satisfazer os mudos, não poderia satisfazer aqueles que estavam aleijados. Eu enviei para as estradas e as cercas e trouxe tudo o que estava em necessidade e os alimentei. Eu os alimentei comigo mesmo, pois eu não parti o pão, enquanto eu caminhava, cada um foi aperfeiçoado. E quando todos eles se tornaram perfeitos, aquele coro celestial que simplesmente cantou minha ascensão, no final exultou e disse: está consumado. A festa acabou e todos eles foram aperfeiçoados. Voltei para a vestimenta. Pois as coisas ainda não estavam completas. Pois naquele dia, era 46, eu ainda não tinha andado sobre as águas, e eu ainda não tinha ressuscitado ou nascido do alto, nem tinha encontrado Davi. Eu ainda não tinha encontrado Davi, eu não sabia nada sobre a verdadeira paternidade de Deus. Eu não tinha ascendido como uma serpente no deserto, e a pomba ainda não tinha descido. Então era um negócio inacabado para o qual eu retornei e voltei para o mesmo caixão onde no começo Jesus Cristo se deitou para sonhar. Enquanto ele sonhava, sim, ele sonhava. Ele está sonhando que ele é eu. E então o sonho realmente assumiu e então eu o consumi. Eu peguei todas as suas ideias e me alimentei delas. Alimentando-me das ideias e de seus ensinamentos, tudo, eu o comi. Enquanto eu o comia, eu o transformei no próprio pó dentro de mim, e ele se levanta daquele pó. E agora ele se levantou daquele pó em todas as histórias conforme registradas nas Escrituras. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: nós, como este caixão, reduzimos Jesus Cristo a pó usando nossos poderes imaginativos? Resposta: a história implica que somente crendo nele, o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Creia naquele que ele enviou. João 6 versículo 29. Bem, agora, ele conta a história mais fantástica. Você vai me comer. Bem, se você me comer, você come minhas crenças, você se alimenta de tudo o que eu lhe digo. Bem, algumas pessoas não conseguiram aceitar, não era o que estavam procurando,
e o rejeitaram. E ele perguntou a todos os outros: Bem, vocês também iriam embora? Bem, Pedro disse: Não, para quem iríamos? Pois Pedro então confessou no versículo seguinte: Não somente cremos, mas também conhecemos. João 6 versículo 66. Bem, se ele conheceu, isso está além da fé. Então a fé está em uma base mais segura, mais sólida. Está em uma base baseada em fatos sólidos de experiência pessoal, então ele não poderia se afastar até então. Mas para aqueles que ainda não tinham tido a experiência, parecia fantástico demais. Então ele está contando as coisas que devem acontecer quando essas coisas começarem a se desenrolar dentro de você. Então alguns aceitarão e alguns rejeitarão. Como a história de Paulo no capítulo 28 do livro de Atos, o último capítulo, e ele passou o dia de manhã à noite expondo a doutrina de Jesus Cristo, e tentando persuadi-los da realidade de Jesus Cristo. E alguns acreditaram no que ele disse, e outros desacreditaram. Versículo 23. E essa é a história. Nem todos acreditarão quando eu lhes contar essas coisas. Primeiro de tudo, eu sou um homem como você, um homem normal, um homem que tem uma família. Temos todos os mesmos problemas, o aluguel deve ser pago, a comida deve ser comprada, e eu tenho que fazer com este corpo o que qualquer outra pessoa tem que fazer com seu corpo. Isso não me favorece nem um pouco, não me mima. Comer demais, eu sei os resultados, beber demais, eu sei os resultados. E então, eu tenho todas as fraquezas humanas que este corpo tem, e eu as visto, e ainda assim este é o caixão de Jesus Cristo. Mas, eu o reduzi a pó, e ele ressuscitou em mim. Mas ainda assim, enquanto ele o veste, e eu devo usá-lo até que eu termine pela última vez, agora eu usarei e contarei sua história até o fim, onde o corpo fica mais e mais fraco. Não posso negar o fato de que aos 60 anos você não é o que era quando tinha 20, e os fogos não queimam tão ferozmente quanto queimavam quando você tinha 20. E então aqui, o corpo está sendo lentamente retirado, por assim dizer. Mas aquele que despertou dentro de mim e todas as histórias nas Escrituras a respeito dele eu experimentei. Eu sei exatamente o que esperar. A herança já está preparada para mim, mas não pode ser totalmente realizada por mim enquanto eu ainda estiver vestindo o corpo da morte. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte. E então, está esta vestimenta da morte que Cristo veste. Ele veste todas as vestimentas do mundo, cada criança nascida de mulher é sua cruz. E você deve ouvir a história. É por isso que insisto que todos devem ouvir a história para dar a eles a oportunidade de aceitá-la ou rejeitá-la. A aceitação fará com que o fogo acenda e eles passarão pelo inferno aqui mesmo na terra. Mas enquanto eles passam pelo inferno, o fogo está queimando e sua carne está sendo consumida e reduzida a pó. E então ele se levantará das cinzas. Mas conte a história. Pergunta inaudível. Resposta: comam minha carne e bebam meu sangue. Disseram-nos que a vida está no sangue. Nada poderia ser mais repulsivo para o judeu que ouviu fazer essa declaração do que beber sangue. Afinal, ele estava falando apenas com judeus. Então, vamos colocar tudo em seu devido lugar. Aqui estava alguém nascido na família judia falando com judeus, e ele lhes conta como o Messias vem. Eles não esperavam que o Messias viesse dessa forma. Ele não está falando com mais ninguém, ele está falando com judeus. E aqui o judeu. A coisa mais repulsiva para um judeu seria beber sangue, pois ele jurou não tomar sangue porque a vida está no sangue. Até hoje, em 1965, eles sempre drenam o sangue do animal, sempre drenam todo o sangue. Então meu velho amigo Abdullah, ele não queria nenhuma carne kosher, e ele nasceu e foi criado como judeu. Ele disse: meus dentes não aguentam mais, é muito duro. Eu quero uma boa carne madura e envelhecida que esteja pendurada há algum tempo. Mas ele não comeria nenhum outro tipo de fígado além do fígado kosher, fígado fresco de bezerro, fígado deste dia, e ele não comeria nenhum outro frango além do frango kosher.
Ele queria matá-lo do jeito que o açougueiro kosher mataria o frango, e eles drenavam o sangue, mais fresco, não um frango congelado para ele. Esse era meu velho amigo AB. Mas quando se tratava de carne, ele ia goinha até um belo pedaço de carne madura que só pode sair quando você o pendura. Mas, quando se trata de sangue, a vida está no sangue, e então, você deve realmente absorver minha vida. Não apenas as palavras que eu digo, mas extrair o significado, e torná-lo parte do seu pensamento para que você viva por ele. Então, quando você realmente vive pela doutrina cristã, bem, então, você está reduzindo Cristo, sua carne, a pó, e você está bebendo seu sangue. Você está tomando a própria essência de seu ser. Então, no final, de repente, quando você menos espera, ele está se tornando vivo em você. O mistério da vida através da morte. E de repente essas coisas precedem seu nascimento. O andar sobre as águas vem antes, mas na Bíblia o nascimento parece vir primeiro. Não vem. Você anda sobre as águas, você prova o poder da era vindoura, você alimenta milhares antes mesmo de nascer do alto. Todas essas coisas acontecem primeiro. Então vem a ressurreição. Que vem primeiro. Nos grandes atos reais, esse é o primeiro ato poderoso de Deus, que ele ressuscita aquele que havia morrido. E então, depois desse ato, então vem o nascimento, e o símbolo do nascimento é a criança pequena envolta em panos. Então vem a descoberta de Davi, o filho unigênito de Deus, e ele o chama de pai. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Davi está diante de você e o chama de pai e você sabe disso. Então vem a ascensão de si mesmo depois de ter todo o seu corpo dividido em dois de cima a baixo. Então você vê todo o corpo dividido em dois, pois é neste corpo que carrego a morte de Cristo, portanto, este corpo deve ser dividido para que ele possa escapar. Então, o capítulo 10 do livro de Hebreus nos diz: através da cortina do seu corpo, não alguma outra cortina, mas a cortina do seu corpo, então ele sobe para Sião, para a Nova Jerusalém. Então vem a pomba. Agora, a pomba aparece no primeiro capítulo de Marcos, e você pensará que é o primeiro se você tomar uma base cronológica. Ela não vem lá de jeito nenhum. Mas eu não vou brigar com o evangelista que escreveu aquele livro. Mas ela não vem nessa posição, ela vem no final. A última coisa é a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba, e esse é o selo de sua promessa, o Espírito Santo, a promessa de sua herança, sua herança. Então esse é o último ato. Mas o andar sobre as águas e todas essas coisas, elas vêm antes de você nascer do alto. Tudo isso é o despertar, e você sente o poder que está se movendo em você, e essas coisas acontecem. Mas esses 4 atos poderosos, que são simplesmente, a ressurreição e o nascimento são um, então vem a descoberta de Davi, que é o segundo, então vem a divisão do templo do seu corpo e a ascensão de si mesmo em forma de serpente, que é o terceiro, então a descida da pomba sobre você, todos esses são sobrenaturalmente experimentados. Então eu digo a todos aqui, vocês vão ter isso porque vocês devem ter isso. O maste da Escritura é um maste. Ele disse: vocês devem nascer de novo. Se vocês devem ser, vocês serão. Não há escapatória. Se vocês não aceitarem isso hoje, vocês aceitarão amanhã. Todos ouvirão isso e todos eventualmente aceitarão isso, e todos ressuscitarão dentro de si Jesus Cristo. Todos serão Jesus Cristo. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. O meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.